Do Senhor, nosso pastor Douglas, com as palmas bem fortes para Jesus, vai estar pregando a palavra de Deus e orando por todos nós. Saúde a nossa igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória! Saúde para todos, Deus. Saúde o pastor Gabriel que está na direção deste culto. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que observam a sua Bíblia, abram no Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, quem achou, diga amém. Capítulo de número 17, versículo de número 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso é para em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui nesta noite podem afirmar que confiam no Senhor? Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que bendito é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que confia no Senhor. A palavra bendito significa feliz é o homem, ou seja, a mulher, aleluia, que confia no Senhor. Versículo de número 5 do capítulo 17 de Jeremias, irmãos, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor, maldito é aquele que confia no homem. Não é que não possa confiar no homem, irmão, porque a continuação do versículo diz que faz da carne mortal o seu braço. Quando a Bíblia diz faz da carne mortal o seu braço, a palavra braço significa força. Faz da carne mortal a sua força. Amém? Então nós aprendemos na palavra do Senhor que somos felizes quando nós confiamos em Deus, quando Deus é a nossa esperança. Meus irmãos, nessa noite, aleluia, nessa oportunidade que nos foi dada de trazer mais uma vez para a glória de Deus uma palavra, aleluia, eu quero falar dentro desse tema que já tem sido falado dentro do culto: confiar em Deus, confiança em Deus. E por dentro da Bíblia, irmão, nós vamos ver a forma como Deus se apresenta, aleluia, a nós, como Deus entra na nossa vida. E muitas vezes, com Deus na nossa vida, irmão, nós passamos por dificuldades, por momentos em que nós devemos nos lembrar do que a palavra do Senhor diz, e jamais fazer da carne mortal o nosso braço, jamais fazer da carne mortal a nossa força, mas ainda, irmão, em meio às dificuldades, manter a confiança em Deus, porque Deus que faz a promessa é fiel para cumprir a nossa vida, independente das circunstâncias. Por isso, meus irmãos, eu abri a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo número 4, para falar a respeito de uma mulher, onde a palavra de Deus diz que é a mulher sunamita, que traz para nós, irmão, um grande exemplo de fé. Aleluia. Os irmãos aí atrás estão conseguindo ouvir bem? Os irmãos aí atrás estão ouvindo bem? Aleluia, porque agora começou a chover, tomara que não comece os relâmpagos e os barulhos de temporal, porque eu sei que tem gente que tem medo de temporal aqui, e não só eu, irmãos. Estão ouvindo bem ainda no guarda-chuva, irmão? Amém? Estão ouvindo bem? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus fala a respeito dessa mulher sunamita, falando do profeta Eliseu, das suas viagens, da obra de Deus que ele fazia. E a Bíblia diz, irmão, que certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer.
ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. O que aconteceu? Essa mulher, irmão, passou a olhar para o profeta Eliseu nas suas viagens. A Bíblia diz que toda vez que ele ia a Sunem, e ela constrangeu o profeta a ir até a sua casa, e ali ele passava primeiramente na casa dela, irmão, e se alimentava. E essas idas e vindas do profeta Eliseu na casa dessa mulher, ela começou a analisar o seu proceder, e ela viu que o profeta Eliseu ele era um homem de Deus, e ela chegou no seu marido e disse para ele: eu vejo que esse homem que vem até a nossa casa, esse homem é um homem de Deus, vamos fazer uma construção para ele aqui na nossa casa, para que quando ele vem, ele não tenha que passar, mas para que ele possa ficar. Essa atitude que essa mulher toma, irmão, é quando ela percebe que esse homem é um homem de Deus, e não quer mais que ele passe, mas ela quer que ele fique, aleluia, por ser um homem de Deus. Olha essa palavra, irmão. E a Bíblia diz que ela constrói, irmão. Ela diz: façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier, a nossa casa retirar-se-á para ali. Vocês percebem, irmão, que esta mulher, junto com o seu marido, ela quer preparar uma surpresa ao profeta Eliseu. Preparar um quarto e deixar tudo preparado para que quando ele venha, como ele sempre veio, e não passar por ali para se alimentar, ela possa dizer para ele: o senhor vem até aqui para mostrar para o senhor, olha o que nós preparamos aqui para o senhor não precisar ir embora. Ela está fazendo o bem, porque a Bíblia diz que ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus, e ela passou, escute isso, a agir, irmão, não que ela não agisse assim, mas muito mais por ser um homem de Deus, ela tratou ele de uma maneira especial. Ela construiu na sua casa um lugar para ele, aleluia, porque ela viu que ele era um homem de Deus. E por ela ter feito isso, irmão, a Bíblia diz que um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Ele passou a ficar, irmão, na casa dela, o que mostra que Eliseu se agradou, irmão, com a atitude dessa mulher e com a construção que ela fez, e passou a ficar naquele quarto, passou a chegar na casa dela, se alimentar e ficar ali, porque ela estava tratando Eliseu, homem de Deus, e não de uma maneira especial, simplesmente porque ele era um homem de Deus. E ela não queria mais que o homem de Deus passasse, mas ela queria que o homem de Deus ficasse. Aonde, irmão? Na sua casa. A Bíblia diz, irmão, que certa vez o profeta Eliseu, pelo trato que ele tinha, na luz da Bíblia, irmão, pelo trato que ele recebia daquela mulher, e ele recebia naquela casa, ele quis, irmão, retribuir a ela, por causa da forma como ela tratava ele. E a Bíblia diz: então, um dia vindo, Eliseu se retirou e se deitou naquele quarto. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. O profeta Eliseu, irmão, chama essa mulher sunamita, e ele quer retribuir a ela, por causa de tudo que ela tem feito por ele, por causa da forma como ela tem tratado eles. Então ela quer retribuir, ele quer retribuir a essa mulher. E ele chama essa mulher, irmão, e fala: olha, queres que eu fale a teu respeito ao comandante do exército? Queres que eu fale a teu respeito ao rei? Porque ele tinha intimidade com estes homens, ele era respeitado pelo comandante, ele era amigo do rei. Na continuação da palavra, os que lêem a Bíblia sabem que ele tinha essa comunhão, o profeta Eliseu. Mas ele queria retribuir aquela mulher pelo que ela estava fazendo por eles, irmão. Ela responde dizendo assim: eu tenho tudo o que eu preciso no meio do meu povo.
O que mostra que o que esta mulher estava fazendo para o profeta Eliseu e para o seu servo Geazi, irmão, não tinha interesse algum em receber alguma coisa. Simplesmente ela estava fazendo para o homem de Deus como quem faz a Deus. Ela não espera nada em troca, mas a forma como ela trata o homem de Deus, irmão, vai trazer bênção para a sua vida. Meus irmãos, nós aceitamos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós, irmãos, recebemos a Deus, mudamos a nossa vida, mudamos a nossa atitude, tratamos bem, irmão, muitas vezes as pessoas, porque aprendemos pela luz da palavra que devemos agir dessa maneira. Eu estou dizendo, irmão, que nós passamos a proceder de uma maneira diferente, simplesmente porque Deus está na nossa vida, Deus está na nossa casa. Mas quando eu olho, meus irmãos, para esta palavra, eu vejo uma mulher que age desta maneira, irmão, para com o profeta e o seu servo, mas ela não tem pensamento de receber algo em troca. É muito importante que a gente venha agir de uma maneira diferente, irmão, porque Deus está na nossa vida. Agir de uma maneira diferente na presença de Deus, agir de uma maneira diferente para com as pessoas, com o próximo, porque aprendemos na luz da palavra que há uma necessidade de nós amarmos o próximo, assim como Jesus Cristo também nos amou. Mas não fizemos isso, irmão, na expectativa de receber alguma coisa. Eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus vai me dar isso, isso, isso. Eu vou proceder assim, porque se eu agir assim, Deus vai me abençoar. Deus vai me dar o que eu preciso. Deus vai me dar o que eu tenho necessidade. Não, eu vou fazer isso porque eu quero a presença de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que essa mulher viu, irmão, que esse homem era um homem de Deus, e ela age dessa maneira porque ela quer dentro da casa dela, irmão, a presença do homem de Deus. Você procede desta maneira como cristão no dia a dia, não porque você está esperando algo material que venha em troca pelo teu proceder, não, irmão. Você vai continuar procedendo desta maneira simplesmente porque você quer na tua casa e na tua vida a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, irmão, ela tem a oportunidade de pedir alguma coisa ao profeta, mas ela está dizendo: eu tenho tudo o que eu preciso aqui no meio do meu povo, eu tenho o suficiente, a ponto de ter, irmão Geazi, que conversar com o profeta Eliseu e dizer, irmão, para ele que tinha uma coisa que ela não tinha, porque Eliseu está dizendo: ela deve ter alguma coisa que a gente pode fazer, possa fazer para essa mulher. E o Geazi, que era o moço do profeta Eliseu, ele fala para o profeta: olha, essa mulher não tem filho, e pelo que eu já vi, o marido dela, ele já é velho. E o profeta se alegra, pega essa palavra, o profeta se alegra e manda chamar a mulher para entregar para ela um recado, para entregar para ela uma profecia, para dar para ela aquilo que ela ainda não tem, aquilo que o homem não pode lhe dar, mas Deus pode lhe dar. Aleluia. Porque Deus, irmão, por mais que você tenha esse pensamento de servir a Deus e agir dessa maneira para com o próximo, por causa da presença de Deus, e você tenha na tua consciência, irmão, eu faço, mas eu não espero nada em troca, Deus te recompensará. Hoje é o culto da vitória. Acredite nesta palavra, não pare de caminhar nesta mensagem. Deus te recompensará pelo teu proceder do dia a dia, o que você tem feito por causa da presença dele, o que você tem feito para manter na tua casa a presença dele, o que você tem feito, irmão, para que Deus permaneça no teu lar, trará uma recompensa. Escute isso: aquilo que o homem não pode fazer por você, Deus vai determinar para que aconteça na tua vida. Eu estou pregando nesta noite, quem sabe tem alguém que está dizendo assim: eu estou confiante que o médico vai fazer acontecer, mas é Deus quem vai fazer acontecer na tua vida. Eu estou esperando a palavra do advogado, eu estou esperando a ligação do fulano, do ciclano. Não, irmão, é Deus quem vai agir na tua vida, pelo teu proceder dia a dia, como crente digno do Senhor que você tem agido. Você crê nisso, irmão? Essa mulher não quer
Vamos fazer um quarto para ele. Vamos colocar uma cadeira para ele sentar. Vamos colocar uma cama para ele dormir. Vamos colocar um candeeiro, quem sabe ele quer ficar acordado até mais tarde. Mas vamos preparar tudo, vamos fazer uma surpresa. Vamos fazer o melhor para ele. Eu vejo essa mulher fazendo o melhor para o homem de Deus, irmão. E eu vejo Deus trabalhando para dar o melhor para essa mulher. Aleluia. Escute essa palavra e tome posse nesta noite. Faça o melhor que você puder fazer para Deus, porque Deus já tem o melhor preparado para você. Aleluia. Olha para o irmão que está do lado, bota ele dentro do culto e diz para ele: Deus tem o melhor preparado para você. Deus tem o melhor preparado para você. Quem crê nisso, dá glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem crê que Deus tem o melhor? Aleluia. Então não mude o teu proceder diante dele. Aleluia. Tudo aquilo que você fez por Deus, irmão, pode ter certeza que Deus te recompensará. Tudo aquilo que você tem feito por Deus, pode ter certeza que Deus te recompensará. E alguém está sentado aqui nesta noite e está pensando: mas pastor, eu não estou esperando recompensa alguma. Eu faço simplesmente porque eu amo. Eu faço simplesmente porque eu creio. Mas Deus é justo, aleluia. Deus é fiel, aleluia. E nada do que você tenha feito no Senhor é vão. Nada do que você tem feito no Senhor e para o Senhor é vão. A Bíblia diz que nenhum trabalho feito no Senhor é vão. Aí você olha e diz: pastor, mas eu não faço a obra que você faz, irmão. Quem disse que a obra que você tem que fazer é essa? Essa eu fui chamado. Mas o que você tem feito no oculto, aleluia, Deus está vendo o teu proceder por causa da presença dEle, porque você quer a presença dEle na tua vida e na tua casa. Deus te recompensará. Nesta noite pega esta palavra para a tua vida, porque Deus te recompensará. Quem crê toma posse em nome de Jesus. Aleluia. E a recompensa vem, irmão. Mas eu preciso ler a palavra do Senhor, irmão, para que os irmãos entendam, porque há uma preocupação no profeta Eliseu em dar para aquela mulher pelo que a mulher já tem feito por ele, irmão. E a Bíblia diz: disse Eliseu, chamando ele a ela, se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por este tempo daqui a um ano abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Por quê? Porque há, irmão, esse empecilho na vida dela, o que o Geazi está colocando. Ela não tem filho e o marido dela já é velho. O profeta está entregando um recado, irmão, porque vai dar para ela, Deus vai dar para ela o que ela não tem. Ela já está contente com o que ela tem, sim ou não? Sim. Mas Deus vai dar para ela o que ela não tem. Isso, tem crente que já entendeu a palavra aqui, aleluia. Tem crente aqui que não está dizendo assim: meu Deus, todos os dias você dá o teu joelho no final da noite para orar e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo suficiente que o Senhor tem me dado. Eu tenho tudo que eu preciso no meio do meu povo. Eu tenho tudo, Senhor, aleluia. A tua presença me basta. Mas Deus está dizendo: ainda te darei que tu não tem, aleluia, glória a Deus. Porque Deus é Deus que abençoa. A mão do Senhor, aleluia, está estendida para abençoar nesta noite, aleluia. Cura nesta noite, Senhor, cura em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, irmãos, hoje é o culto da vitória. Eu vou dizer uma coisa: quem crê vai recebendo a palavra de Deus. O Senhor insiste em te abençoar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor insiste em te abençoar. Por quê, pastor? Porque ainda que a mulher já tenha ido, o profeta está dizendo: chama ela de novo. Glória a Deus. Ainda que ela já tenha voltado alegre e contente, dizendo: tenho tudo que eu preciso ver meu povo, tudo que eu fiz por amor, tudo que eu fiz porque eu vi que o Senhor é homem de Deus. Ela vai embora e o profeta está dizendo: chama ela de novo, porque eu vou dar para ela o que ela ainda não tem. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando ela recebe, pastor, ela recebe uma palavra, irmão, aleluia. Escute isso, ela recebe uma profecia, uma palavra, irmão, a se cumprir. E ela fala assim, ó: não, meu Senhor, não mintas a tua serva, não, meu Senhor, homem de Deus,
Não mintas a tua serva, porque o profeta está dizendo: daqui a um ano tu darás à luz e tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Irmão, não mintas a tua serva. Ela está contente com o que ela tem. A presença dele, pega essa palavra aqui, a presença dele ali já está bom para ela, irmão. Mas o Senhor faz questão de abençoá-la. Amém? Não, meu Senhor, não mintas a tua serva. Ela não está acreditando que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo ela está contente com aquilo que ela já tem, irmão. Mas o Senhor está insistindo em abençoar. Versículo 17 diz assim: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. O versículo 17 narra, irmão, o cumprimento desta palavra na vida daquela mulher. E qual foi o tempo determinado, irmão? Um ano após a profecia se cumpriria, irmão, a palavra do profeta. A bênção do Senhor chegaria na vida daquela mulher, o que ela ainda não tinha. Ela, irmão, concebeu e deu à luz ao filho. Eu sempre, quando prego essa palavra, já faz algum tempo que eu não prego essa palavra, eu procuro mostrar para os irmãos, até porque hoje aqui está cheio de irmãs, e geralmente tem sido assim na igreja, e na batalha, e na luta diária, irmão. A gente vê muito mais as irmãs guerreando do que os homens, muito mais as mulheres guerreando. Você vai dizer: não, pastor, lá em casa não é assim, mas na maioria dos casos, irmão, são as mulheres guerreando mais do que os homens, e na luz da Bíblia nós vemos isso acontecer. Mulheres guerreando pela fé. E aqui, meus irmãos, nós temos uma mulher que toma uma atitude, conversa com o marido, é claro, mas que toma a atitude de trazer os homens de Deus para a sua casa. E ela é abençoada por isso, irmão, de trazer a presença de Deus para a sua casa. E ela é abençoada por isso, irmão, de construir, irmão, um quarto para o profeta. E ela é abençoada por isso, irmão. E ela já estava abençoada, mas Deus fez questão de abençoá-la com aquilo que ela ainda não tinha. Então ela está feliz, irmão, porque agora ela tem o que ela ainda não tinha. Ela está olhando, irmão, para essa criança que ela já amou, já amava, desde que ela percebeu que estava grávida. No meio dessa gestação, ela sabia que o que estava sendo gerado dentro dela estava sendo gerado pela palavra do profeta. Ela sabia, irmão, que era a bênção de Deus. Preste atenção nesta palavra. Ela sabia que o que estava acontecendo naquele momento, uma nova fase da vida dela. Ou não é uma nova fase? Era uma nova fase na vida dela. Era uma nova fase, não. E ela já dizia ao profeta: eu tenho tudo o que eu preciso. Mas Deus fez questão de colocar na vida daquela mulher um filho, como quem dá para ela uma nova fase. Ela vai viver uma nova fase, irmão, aleluia, uma fase em que ela vai olhar para o seu ventre e vai saber que o que está sendo gerado dentro dela está sendo gerado pela atitude que ela teve e por causa da palavra que está sobre a vida dela. Eu preciso que vocês entendam, irmão, que quando essa mulher percebe que ela está grávida e ela percebe a sua barriga crescendo, ela passa a se alegrar. É impossível que essa mulher não tenha sentado com seu marido, irmão, e tenha dito para ele: quem diria que isso aconteceria na nossa vida? E tenha afirmado para ele: isso está acontecendo simplesmente por causa da atitude que nós tivemos de trazer a presença de Deus através desses homens para a nossa casa. Eles entendem que o que está sendo gerado na vida deles, nessa nova fase, é bênção de Deus, porque eles não tinham vivido isso ainda. Mas quando o crente passa de uma fase para uma nova fase, e passa a acontecer algo diferente, a viver algo diferente, a ter experiências diferentes, e olha que o que essa mulher está vivendo, irmão, nos seus primeiros dias, meses e até anos, irmão, não são motivos de lágrima ou de tristeza, mas é motivo de glória a Deus e aleluia. Porque essa nova fase trouxe para essa mulher o brilho nos olhos. Escute isso. Essa nova fase trouxe para essa
perto, irmão. É sempre, ô mãe, se precisar, eu posso estar 1 metro, 1,5 metro. Ô mãe, vem cá, ô mãe, isso, o que tu quer comigo? Eu estou aqui falar comigo. É sempre mãe, porque será que é porque o pai é um pouquinho mais duro e a mãe é mais assim, mais carinhosa? Não sei. E como tem aquele mesmo que de vez em quando fala, ô pai, o quê? Onde é que a mãe está? Ô pai, o que é? Cadê a mãe? Porque a mãe se apega à mãe e a mãe se apega ao filho, né? A mãe se apega ao filho, ama o filho desde o ventre, vai passando a mão na barriga, vai para um lado, chuta para o outro, né? Já ama o filho, dorme, já, irmão no ventre, já está ali, já é diferente o amor de mãe. E é essa mulher, irmão, que está vivendo uma nova fase e está vivendo anos de alegria, desde o momento em que ela recebe uma palavra, desde o momento em que ela toma uma atitude, e ela dizia assim, ó, eu tenho tudo que eu preciso no meio do meu povo, mas Deus está dizendo assim, mas eu ainda vou te dar o que tu não tem. Eu vou mudar a tua vida de fase. Serão anos de alegria. Amém, meus irmãos? Serão anos de alegria, em que ela olha para a vida dela e não vê aquela criança crescendo, vê aquela criança correndo dentro de casa, e ela com certeza se alegra. Irmão, pense comigo, é impossível que ao olhar para aquele menino, aquela mulher, irmão, não se lembre de Deus. É verdade, é verdade? Não se lembre, irmão, do profeta. Ao olhar para aquele menino, irmão, é impossível que ela não glorifique o Senhor, que ela não se alegre com o Senhor. É impossível que isso não aconteça, porque agora, irmão, ela está feliz pela bênção de Deus, e esse menino vai crescendo, irmão, vai crescendo. A mãe ama ele mais que tudo, o pai ama ele, e essa família está abençoada, vivendo com Deus uma nova fase. Foram anos, irmão, anos de alegria, desde o dia em que ela disse, entra na minha casa. Foram anos de alegria, desde o dia em que ela disse, tem um lugar especial para ti aqui. Só que por mais que o crente mude de fase na sua vida e viva com Deus os mistérios, as bênçãos e o cumprimento da profecia como essa mulher está vivendo, isso não significa que não chegaria para a sua vida o dia mau. E aí, meus irmãos, é o momento em que o crente deve confiar em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Porque a Bíblia diz que se tu te mostrares mal, se tu te mostrares fraco no dia mau, pouca é a tua força. Sabia disso? Se te mostrares fraco no dia mau, pouca é a tua força. Se eu não me engano é esse versículo, agora não posso ter feito uma coisa. Então o dia mau ele chega para todos. O que nós vimos aqui, meus irmãos? Uma mulher que viveu anos de alegria, viveu uma nova fase, e está vivendo uma nova fase com o Senhor, como muitos clientes que estão aqui, vivendo uma nova fase, irmão, na sua vida, desde o primeiro dia em que aceitaram Jesus, o crescimento espiritual, a fé que aumentou, as bênçãos de Deus que alcançaram. Irmão, nós vivemos fases com Deus. Sabia disso? É como olhar, irmão, para o inverno, o outono, o inverno, a primavera, o verão. Tem gente assim, como eu gosto do verão, né? Como eu gosto da primavera, mas tem que passar pelo inverno. Tem gente que diz, como eu gosto do inverno, como eu gosto do outono, mas tem que passar pelo verão. Mas sempre chega o que você gosta, sempre chega o que você quer. Guarda essa palavra, sempre chega. Não importa a fase da vida que você está vivendo hoje, irmão, o melhor vai chegar na tua vida. Amém? O melhor vai chegar, é verdade, o melhor vai chegar na tua vida. Alguém está olhando para trás e dizendo assim, olha, lá atrás foram
Mas você deve olhar para a palavra do Senhor e ter essa confiança em Deus e depositar a tua esperança no Senhor. Porque a Bíblia diz, irmão, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Enquanto o menino era pequeno, ele estava sempre aos cuidados da mãe. No momento em que o menino cresceu, o pai saiu para trabalhar com seus segadores, e o menino foi junto, meus irmãos. E a Bíblia diz que ele estava lá e passou a sentir uma dor na cabeça, e começou a dizer para o pai dele: ai, pai, ai, a minha cabeça, está doendo a minha cabeça. E olha o que o pai fez. O pai mandou que o seu servo levasse o menino para a sua mãe. Para a sua mãe. E o servo pegou o menino e levou para a mãe. E o pai seguiu o seu serviço, seguiu trabalhando. E o menino, irmão, que cresceu, a Bíblia diz, cresceu, está nos braços da mãe, está com a sua mãe nesse momento. Quando, alguns anos atrás, irmão, eu meditava a respeito desta palavra, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, porque eu perguntei para o Senhor, pensando como um pai, escute isso aqui, pensando como um pai, por que esse pai não larga o seu trabalho e não atende o menino? Escute isso. Por que ele não larga o seu serviço e não vai ali atender a criança? Como de repente você agiria dessa maneira, eu agiria dessa maneira, largaria o que estava fazendo e fosse ali. Mas o Espírito do Senhor colocou no meu coração, dizendo que essa promessa, essa criança, essa promessa que está viva e crescida, foi feito para a mulher. Escute. É por isso que o pai não larga o seu trabalho, mas ele dá continuidade ao seu trabalho, e ele manda, irmão, que este menino seja levado para a sua mãe. E o que nós temos, irmão, na luz da Bíblia? A Bíblia diz: ele tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. O menino, irmão, vamos sentar aqui para vocês verem, ele é levado para a mãe, o pai seguiu trabalhando. Quando chega o servo, entrega o menino para a mãe, e já estava sobre os joelhos, irmão. Era tanta dor na cabeça que essa criança estava sentindo, que ela nem conseguiu ir caminhando até lá. Ela foi levada e foi colocada nos braços da mãe. Imagine a mãe vendo aquela criança chegando carregada pelo servo, e o servo entregando, dizendo: ele disse que está com dor na cabeça. E aí entregou, e a Bíblia diz que a criança estava nos joelhos, deitado sobre os joelhos daquela mulher. E a Bíblia diz que bateu meio-dia e o menino morreu. Morreu nos braços de quem? Da mãe. O que nos parece agora? Olha só, eu só quero que você se lembre de uma coisa: essa mulher fez de tudo, do bom e do melhor, para o profeta Eliseu, por causa da presença de Deus. Escute isso. Quando o profeta Eliseu fez questão de abençoá-la, porque Deus, irmão, fez questão de abençoar a vida dela, ela sempre se recusou, ou não foi assim? Ela sempre se recusou, dizendo assim: eu tenho tudo que eu preciso no meio do meu povo. Chama ela de novo. Ela recebe uma palavra do profeta que ela abraçaria o filho, e ela mesma fala assim: não mintas a tua serva, mas se cumpre a palavra. Ela mostrou sempre, irmão, que ela não queria, mas Deus fez questão de lhe abençoar. E agora, irmão, o que está acontecendo? As bênçãos de Deus estão sobre o joelho daquela mulher, e morreu, irmão. Morreu. Se alguém olhar para a palavra lá atrás, eu ver, então por que Deus deu? Então para que mudar de face? Então para que crescer? Então para que viver os anos de alegria? Se é para chegar nesse ponto, então tivesse nem me dado. Eu estou dizendo que esse tipo de pensamento invade a mente daqueles que perdem a confiança em Deus. Se Deus nos fez mudar de fase, não significa
significa que as lutas e as dificuldades do dia a dia, irmão, matariam ou enterrariam as promessas que Deus nos fez. Porque tudo aquilo que Deus nos prometeu sempre terminará na nossa mão, para que nós mesmos viemos a tomar a decisão, irmão. Você vai entender o que eu estou dizendo. Tudo que Deus me prometeu, as fases que eu vivo no mundo espiritual, eu na presença de Deus, o que vocês vivem, as fases que vocês já passaram, irmão, o que vocês eram. Tem gente assim, olha pastor, estou falando de um obreiro agora, pastor, eu não sabia nem orar, mas hoje você não só ora como prega. Pastor, eu não sabia nem falar nada para ninguém, hoje você evangeliza facilmente, você mudou de fase. Ela mudou de fase, ela cresceu. A Bíblia fala que o menino cresceu, a promessa cresceu, estava viva, mas agora está morta. É importante falar que quando o menino sente as dores e começa a passar mal, que leva a óbito, nós olhar para a luz da Bíblia e ver que quando isso acontece, eles estão longe. Entendeu? Estão longe. A mulher está longe do seu filho. A se tratar de promessa que Deus fez para ela, é importante que nós abrir os nossos olhos, irmão. Você não pode andar longe das promessas de Deus. Você não pode andar longe do que Deus te prometeu. Tem gente aqui que tem chamado de Deus e não cresce simplesmente porque anda longe daquilo que Deus lhe prometeu. Se aproxime do que Deus te prometeu. Cuide o que Deus te prometeu. Escute, porque por mais que hoje você esteja sentado nesse culto e você esteja pensando assim, o problema, pastor, é que eu vejo que tudo aquilo que Deus me prometeu está morrendo. Ou alguém diga, já morreu, pastor, já era, acabou para mim, eu nunca mais voltarei a pregar, nunca mais que eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Você está dizendo que você não vai viver uma fase de crescimento? Você está dizendo que você não vai mais sorrir como você sorriu antes? Você está dizendo que não vai mais dançar em espírito como você dançava? Você está dizendo que não vai sentir mais a graça de Deus? Você está dizendo que acabou o brilho do Espírito Santo na tua vida? Só acabou se você tomar decisões erradas, porque eu olho para esta mulher sentada com o seu filho no seu joelho, mas eu estou vendo essa mulher tomar uma decisão correta. Ela pode tomar uma decisão, escute. Se morreu, tem até um livro que fala fé e razão. Fé e razão. Escute, a fé e a razão. Se morreu, qual é a razão? Pega o telefone, se existisse naquela época, era por servos, por contato, manda o servo e avisa o pai e diz para o pai que o filho morreu. Chama todo mundo, escute isso aqui, crente. Chama todo mundo, já entra em contato com a funerária, né? Chama todo mundo, prepara o velório, porque vamos enterrar o menino. A razão, né? A razão. Só que essa mulher, ela se lembra que um dia ela disse assim, peraí, eu não queria, eu falei que não queria, mas depois que se cumpriu e eu mudei de fase, eu passei a querer. Oh glória! Eu passei a amar. Eu passei a viver dia a dia, a pensar todos os dias no que Deus me deu. Entendeu? O amor que ela sente pelo seu filho, irmão, e a fé que ela tem naquele que lhe prometeu, vai fazer com que ela tome uma decisão não pela razão, mas pela fé. Pela razão, ela manda alguém cavar uma cova, chama todo mundo, faz o velório e enterra o filho. O problema é que não se trata somente de um filho. Irmão, numa palavra onde a gente olha com os nossos olhos humanos, é simplesmente um filho. Mas quando você passa a olhar com os olhos espiritual, você sempre vai se lembrar que é uma promessa de Deus. Oh, glória a Deus, a promessa que Deus te fez sempre termina nas tuas mãos. A promessa que Deus te fez sempre termina com você. É a decisão que você toma. Eu estou dizendo que tem crente hoje aqui que precisa entender que só terminou o que Deus te prometeu na tua vida
dia, se você enterrar o que Deus te prometeu, porque se você ainda acredita que Deus pode te levantar, se você ainda acredita que o Deus que te prometeu tem poder sobrenatural para agir, então toma a decisão pela fé nessa noite e você vai viver uma nova fase. Glória a Deus, glória a Deus, porque a vida do crente muda de fase. Aleluia, a fase da decisão, a fase de viver a promessa, agora é uma fase da luta, a fase do teste. Glória a Deus. Aleluia, isso não significa que acabou, é porque Deus vai mudar ela de fase outra vez. Eu estou dizendo que essa mulher, se agir pela fé e não pela razão, ela vai crescer ainda mais espiritualmente. Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Não podemos complicar a palavra aqui, os irmãos têm que entender. Aleluia. Você se lembra, irmão, quem foi que teve a ideia de trazer Eliseu para dentro da casa deles? Quem foi que teve a ideia, irmão? A mulher, né? Façamos, pois, foi ela, irmão. Você se lembra quem foi que Eliseu chamou para fazer a promessa? Quem foi, irmão? Você se lembra, irmão, quem foi que ali no ventre foi gerado, que andou aqueles 9 meses com a criança e chamava, passava a mão? Quem era, irmão? A mulher. Quem amamentou foi a mulher. Era dela. Aleluia, estava mais tempo com ela, foi prometido para ela e agora está nos braços dela. Está morto, irmão, nos braços dela. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmão, que o menino ao meio-dia morreu. Ela chorou, pastor? Claro que chorou, né, irmão? Claro que chorou, irmão. Chorou como você também chora quando as coisas dão errado na tua vida. Chorou como você também chora, irmão, quando você está vivendo a tua vida, aquela fase de alegria, aquela fase de bênção, e daqui a pouco mais, irmão, vem aquela notícia, daqui a pouco mais vem aquela luta, que arranca lágrimas e até gera medo em você. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, isso aconteceu com essa mulher, mas a atitude que ela toma não é pela razão, a atitude que ela toma é pela fé. E a Bíblia diz, irmão, que o menino morreu. No versículo 21, a palavra de Deus diz assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Como assim? Ela não vai contar para ninguém? Não. Porque se está na mão dela, ela vai resolver com o profeta. Glória a Deus, ela entende isso. Se está na mão dela, ela vai resolver com o profeta. Se você entende nessa noite que está na tua mão, você vai resolver com aquele que te fez a promessa. Se você entende nessa noite que está na tua mão, é você quem toma a decisão. Você pode sair daqui nessa noite, irmão, e porque você mudou de fase, quem sabe você está vivendo uma fase de luta, de dificuldade, você diz assim: sabe uma coisa? Eu vou jogar tudo pro alto, é como quem pega uma pá e enterra as promessas de Deus. Ou você pode olhar para essa mulher, a Bíblia diz que ela não desce, ela sobe. Aleluia, glória a Deus. Ela está chorando, mas está subindo. Aleluia, glória a Deus. Ela está em luto, mas ela está subindo. Ela não está enterrando o filho. A Bíblia diz que ela está deitando sobre a cama do profeta. Meus irmãos, essa mulher era rica. Será que não tinha quarto na casa dela? Tinha. Será que esse menino não tinha quarto? Tinha. Tinha o quarto do menino, tinha o quarto do pai, mas tinha o quarto do profeta. Ela tem tanta fé, irmão, que ela já vai deitar na cama do profeta. Glória a Deus. Eu podia deitar no teu quarto, mas vou deitar no quarto do profeta. Por quê? Porque ela sabe que onde estava o homem de Deus, ali tem presença de Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Você precisa dizer isso aqui para o teu irmão. Entenda o que ela faz. Ela podia pegar o filho que representa a promessa de Deus e levar a promessa de Deus para qualquer lugar, mas ela toma a decisão de levar a promessa de Deus, que está morta nas suas mãos, para o quarto onde ela acredita que tem presença de Deus, para o ambiente que ela acredita que tem presença de Deus. Vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui, vocês têm promessa de Deus nas suas vidas. Você pode dizer: pastor, eu estou vendo uma fase difícil. Irmão, se você está vendo uma fase difícil na tua vida, você tem passado de fase espiritual, você viveu um momento alegre, viveu um momento de alegria, mas você está vivendo uma fase difícil. Você tem, irmão, vivido um momento tão difícil na tua vida e gerado lágrima, tristeza, as notícias não têm sido boas. Irmão, então olhe só para esta palavra.
ela pode escolher ir para o quarto do filho, ela pode escolher ir para o quarto do casal, mas ela escolhe para o quarto do profeta, porque ela sabe que no quarto do profeta tem presença de Deus. Pastor, o Senhor está dizendo, nesse momento de luta, nesse momento de dor, nesse momento de lágrima, ela não vai para qualquer lugar, ela vai para onde tem presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer sentir alegria de novo? Vai para onde tem presença de Deus. Quer que seja renovada a tua fé? Vai para onde tem presença de Deus, porque onde tem presença de Deus tem esperança. Onde tem presença de Deus, Deus está naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Diz-me no nome da Deus, você tem presença de Deus. Aleluia. Procure ambientes que têm presença de Deus. Aleluia. Procure ambientes que têm presença de Deus, e jamais morrerão as promessas do Senhor. Pastor, tem alguém cavando cova? Já vou terminar, irmão. Não tem, já vou terminar. Não tem. Pastor, tem alguém vindo trazendo as velas? Não tem. Pastor, ela contou para alguém que ela está passando? Não contou, irmão. Ela deixa o menino ali. E a Bíblia diz, irmão, que ela só manda dizer para o marido dela: manda os moços aí, manda um jumento, porque eu vou ir lá falar com o profeta. E o marido dela diz assim: mas por que tu vai falar com o profeta? Não é dia de festa, né? Por que tu vai falar com ele? Mas não, está tudo bem, não te preocupe, está tudo tranquilo, está tudo na mesa. Estava na mesa, irmão? Não estava na mesa. Perguntou ele: por que faz a ele hoje? Não é dia de festa na lua, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela baldar o jumento e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi: seu moço, eis a sunamita. Olha o que acontece aqui, meus irmãos. Manda albardar a jumenta e sai, a Bíblia diz, em busca do homem de Deus. Tranca a porta, deixa o menino lá e sai em busca do homem de Deus. E a ordem é: não te detenhas no caminho. Está dizendo assim, ó, não para em lugar nenhum, só vás parar quando chegar na presença do homem de Deus. Enquanto não chegar na presença do homem de Deus para falar o que está acontecendo, não pare. Não precisa saudar ninguém pelo caminho, porque tenho pressa em ver o meu filho, a promessa que Deus me fez, de pé de novo, de pé outra vez, sorrindo para mim, gerando alegria na minha vida. Se você quer ver isso na tua vida, irmão, então corra para a presença de Deus, corra para o nome de Deus. Por favor, entenda essa palavra: corra para a presença de Deus. E a Bíblia diz que ela foi, e de longe o profeta Eliseu viu ela, irmão. E quando enxergou ela de longe, disse ao seu moço: corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ele faz isso. Geazi corre ao encontro dessa mulher, irmão, que vem. E não se esqueçam, aos que não conhecem essa palavra, o filho ficou deitado no quarto do profeta, morto. E ela vem, irmão, ao encontro do profeta. Ela não quer falar com ninguém. É um momento de silêncio, onde ela quer falar somente com o profeta. Quem é o profeta? O profeta Eliseu, que foi o homem de Deus que fez o quê? A promessa para ela. É isso que ela vai fazer. E a Bíblia diz, irmão, que quando ela está indo, é vista de longe, o Geazi corre ao encontro dela. E quando encontra ela, pergunta o que o profeta disse, porque o profeta está alegre de ver a mulher vir. E pergunta para ela: como é que está? E ela fala assim: está tudo bem. Olha só. E o teu marido, como é que está? Faz horas que eu não vejo ele. Está tudo bem com ele. E como é que está o teu filho? Deve estar crescendo com saúde, que bênção. Tudo bem. Você viu só? No caminho, ela tem uma conversa com Geazi. Escute isso. Não era a intenção dela, mas Geazi lhe saiu ao encontro. Só que ela não conta o que está acontecendo para Geazi. Escute, porque Geazi não fez promessa para ela. Geazi não pode resolver o problema dela. Esse é o grande problema da nossa geração. As coisas acontecem, dão errado na nossa vida,
e a gente conta para todo mundo. Não conte, não tem gente que se alegra com a tua derrota, tem gente que se alegra com a tua queda, tem gente que quer ver você, irmão, com cara de tristeza. A única pessoa, irmão, as únicas pessoas que querem ver você sorrir, irmão, são crentes espirituais e cheios do Espírito Santo. Tem gente que conta para o mundo, irmão, conta no Facebook, conta em qualquer lugar, irmão, o mundo vai aplaudir o que está acontecendo, vai te aconselhar, até dizer assim, é isso que dá ser crente, né? O que adiantou abrir a porta para Eliseu? O que adiantou convidar Eliseu para ficar dentro de casa? O que adiantou isso, adiantou aquilo? Irmão, essa mulher é tão cheia de fé que ela não está contando para ele o que está acontecendo na vida dela espiritual. Ela não está contando sobre as promessas de Deus na vida dela para ele. Ela não está contando a luta que ela está passando para ele. Mas ela vai contar para o profeta. Ela vai colocar nos pés dele. Para esse aí, ela fala assim, ó, está tudo bem. Entenderam? Está tudo bem. Ah, pastor, mas deveria contar, né? Quem sabe Geazi podia ajudar. Não podia, irmão. Não podia. Se nós imaginar que o homem pode nos ajudar, irmão, então, o que dizia lá em Jeremias? Fazer do homem o seu braço? Fazer do homem a sua força? Não. Bem-aventurado é aquele que confia em Deus. Bem-aventurado é aquele que confia em Deus. Por que ela não contou para Geazi, irmão? Porque não foi Geazi que disse, daqui a um ano tu abraçarás um filho, darás a luz e abraçarás um filho. Foi o profeta que disse, foi o homem de Deus. Quem te fez promessa? Foi o Senhor. Por que você fica contando as coisas que dão errado na tua vida para todo mundo? Sabe que você não percebe, irmão, que as pessoas que te aconselham, não te aconselham correto? Até quando andaremos nós no conselho bíblico? Não temos comunhão, irmão, com o mundo, irmão. Buscamos a presença de Deus, porque Deus é quem nos levanta. Deus é quem tem a palavra que levanta. Deus é quem tem poder para levantar. Deus é quem tem poder para restituir. Amém, meus irmãos? Está tudo bem, diz a mulher. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo na vez. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Que atitude? Quem ainda está ouvindo a palavra? Irmão, abraçou-lhe os pés. Meus irmãos, abraçou-lhe os pés. Mas não era para ela chegar com ira, não era para ela chegar com raiva e botar o dedo na cara e dizer o que quer, né? Não, ela chega abraçando os pés. Ela chega se prostrando diante do homem de Deus, se prostrando para contar para ele o que está acontecendo. E a Bíblia diz, então chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está amargurada e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Eu preciso explicar isso aqui. Quem sai ao encontro dela, irmão, antes dela chegar ao profeta? Os irmãos ouvem Geazi. Quando ela se dobra, quando ela chega e se abraça aos pés do profeta, quem é que está arrancando ela dali? O que Geazi vai fazer por ela? Quem está entendendo isso aqui? Se ela conta para Geazi, Geazi faz o quê? Se quando ela está chorando aos pés do profeta, Geazi está arrancando ela dali. Entenderam? Mas é quem faz a promessa que está dizendo assim, ó, deixa ela aí. Estão entendendo? Deixa ela aí. Aleluia, glória a Deus. Deixa ela aí. Glória a Deus, deixa, porque a sua alma está amargurada e o Senhor me encobriu. Agora sim, disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o bordão sobre o menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Olha a ordem, prestem atenção aqui. O profeta diz assim, ó, pega o meu bordão, Geazi, e corre, e vai lá e já vai fazendo a obra lá. Bota o meu bordão sobre o menino, e ela diz assim, olha, tão certo como vive o Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não vir comigo.
ela não conta para Geazi. Geazi quer arrancar ela dos pés do profeta. Geazi vai na frente, irmão, agora para tentar fazer uma obra. Só que a Bíblia vai mostrar para nós que Geazi não podia fazer nada. Toda decisão que ela toma é a decisão correta. Ela coloca na presença de Deus. Irmãos, até quando, irmão, contaremos e colocaremos a esperança em homem? Coloca a esperança no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Irmão, não fica com expectativa em Geazi. Geazi se apressa e até chega primeiro que o profeta, mas o milagre só vai acontecer quando o profeta chega lá. O milagre só vai acontecer se o profeta ir até lá. Ela podia se contentar e dizer assim: o Senhor nem precisa ir, já que Geazi foi. Não, ela tem tanta fé em quem fez a promessa, que ela está dizendo assim: eu só saio daqui se o Senhor ir comigo. Aleluia, só se o Senhor ir comigo. Ela insiste, e a Bíblia diz que ele vai, irmão. Aleluia. A palavra do Senhor diz: Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. Vocês têm que entender isso aqui. Geazi vai primeiro, sim ou não? Vai. Geazi coloca o bordão do Eliseu sobre o menino. Coloca. E o que acontece? Nada. Nada. Só que quando Geazi volta, irmão, Eliseu já está indo. Ele vai ir com a mulher, porque a mulher insistiu. Ela não quer luto na casa dela, ela quer a promessa de pé. Ela quer, irmão, viver a fase de alegria e crescimento outra vez. É por isso que ela está dizendo: eu só saio daqui se o Senhor ir comigo. Aleluia. Não me contento com Geazi lá, eu quero o Senhor. Aleluia. E Geazi volta com o bordão. E a mulher, é claro que vai olhar para o rosto de Geazi, irmão, para o semblante de Geazi, porque ele foi primeiro, mais rápido. Quando Geazi volta, ele volta com o bordão de Eliseu, olha para o profeta Eliseu e faz assim, ó. Não despertou, não deu certo, morreu. E a mulher, pastor? Vamos ler a Bíblia, irmão. A Bíblia diz: tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Não despertou porque o menino estava morto sobre a cama. Geazi tentou fazer alguma coisa, não pôde fazer nada. Então essa mulher fez bem em não contar para quem não pode fazer. Você está entendendo isso? Você faz bem em não contar, irmão, as coisas que se passam na tua vida para quem não pode fazer nada, para quem não pode te ajudar espiritualmente, para quem não tem uma palavra para renovar as promessas de Deus na tua vida. Não conte para quem vai dizer assim: é mesmo, melhor é tu pegar a pá e enterrar. Não, porque você não age mais pela razão, você já passou dessa fase. Agora você é crente de fé. Crente de fé não vai pela razão, a razão é enterrar, mas a fé não é acreditar no impossível. A Bíblia diz, irmão, que o profeta foi, então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Quem é que está agindo agora, irmão? Quem está agindo lá dentro agora? O profeta, o homem de Deus. Irmão, quem está agindo agora é quem fez a promessa. Entenderam? É por isso que a Bíblia diz que o menino que estava morto, que estava gelado, já se aqueceu. Glória a Deus. Já se acendeu alguma coisa ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e expirou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Onde está a mulher, irmão? A mulher está em algum lugar da casa, mas não dentro do quarto, porque dentro do quarto está o profeta ali, Eliseu. Ele está orando, ele está fazendo a obra do Senhor ali. O menino já se aqueceu, expirou 7 vezes e abriu os olhos. Não estava morto, irmão? Estava morto? Mas não tinha mais como, né, irmão? Quem disse, irmão? Quem é que disse que não tem mais?
Quem disse que não tem mais vez? Quem disse que não dá mais? Quem disse que acabou? Essa palavra não entrou um minuto na cabeça dessa mulher, porque ela sabia que aquele que fez a promessa para ela, por mais que estivesse morto o menino, tinha poder para levantar o menino outra vez. Ela sabia que a fase de alegria que ela estava vivendo não podia ter chegado ao fim. Irmãs que estão aqui, que travam as batalhas sozinhas, muitas vezes não fiquem olhando e dizendo assim: eu estou sempre lutando sozinho nessa casa, eu estou sempre aqui orando, fazendo isso, lutando pela família e ninguém me ajuda. Olha para essa mulher e aprende com ela: para de reclamar, exerce a tua fé e Deus vai fazer milagre lá dentro da tua casa. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que Eliseu mandou chamar. Chama a sunamita. Aí imagine só, irmão, o Geazi dizendo assim: sunamita, vem, ele está te chamando. Como é que ela vem, irmão? Ela vem esperando uma resposta, porque ela está sendo chamada, irmão. E a palavra do Senhor diz assim: ele a chamou, e apressando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. A Bíblia diz que ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ela entrou no quarto do profeta. O profeta disse: toma o teu filho. Como será que estava o menino aí, pastor Gabriel? Será que estava sentado já? Eu estou dizendo que ela convidou eles para entrar na casa, e eles entraram. Ela queria ficar naquela fase, mas Deus fez ela mudar de fase, lhe deu um filho. Foram anos de alegria, mas chegou o dia mau na vida dela. E parecia que o dia mau, irmão, era uma tristeza eterna. Parecia, mas não foi. Na verdade, toda aquela luta que ela teve, a forma como ela agiu, só fez ela mudar outra vez de fase. Cresceu mais ou não cresceu mais? Aleluia. Se antes ela contava apenas, irmão, eu não tinha filho, meu marido era velho, aconteceu isso, todo mundo já se alegrava. Agora o testemunho é ainda maior. Agora a palavra ainda é maior. Aleluia, glória a Deus. Agora a fé dela ainda é maior. Agora a bênção dentro de casa ainda é maior. Aleluia. E o menino, irmão, continuou, cresceu. Entendam as fases que nós passamos na nossa vida com Deus, e jamais abandonem o Senhor, porque bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Quem sabe você está vivendo uma fase difícil na tua vida, mas eu quero dizer para você que você não vai ficar nessa fase, irmão. Você vai sair dela em nome de Jesus. Olha para a palavra do Senhor, confia em quem te fez a promessa. Ore a Deus, é como quem conta para Ele o que está acontecendo, e Ele mesmo, irmão, pode ter certeza, colocará outra vez um sorriso nos seus lábios. Ele mesmo te levantará. Eu quero que vocês olhem, irmão, para essa mulher que um dia estava sentada e ao meio-dia viu seu filho morrer nos seus braços, irmão. Mas agora essa mesma mulher está lá em cima do quarto do profeta, se alegrando com seu filho vivo. Aleluia, na presença de Deus. Te coloca de pé em nome de Jesus. Quem aqui tem promessa de Deus? Glória a Deus. Lute pelas promessas, viva as promessas, permaneça firme nas promessas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí onde você está mesmo, porque o tempo já é passado, será um minutinho de oração. Nós vamos orar a Deus. Aleluia. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, não sei mesmo, não sei, irmão, o que se passa na tua vida, mas eu sei que o Senhor, o teu Deus, que te fez a promessa, Ele te conhece, Ele te vê quando ninguém te vê. Aleluia. Ele vê as tuas batalhas, as tuas lutas, Ele vê as guerras que você trava, até mesmo quando você diz: não tem ninguém para me ajudar, o Senhor está dizendo: eu estou sempre do teu lado, eu estou contigo. Isso é apenas uma fase, mas você vai passar desta fase.
Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Deus eterno, poderoso, único Deus e verdadeiro Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos nesta noite, Pai, nesta oportunidade. Ora juntamente com a tua igreja, meu Senhor. Assim como ouvimos a tua palavra, Pai, nós acreditamos nas tuas promessas e entendemos, meu Senhor, que aquilo que o Senhor nos prometeu está nas nossas mãos. Eu oro para que nesta noite os irmãos que aqui estão e que ouviram, Pai, por mais que a razão lhe diga, para, desiste, enterra, vai embora, porque não é para ti, acabou. Por mais, Senhor, que o inimigo tenha falado na mente, Pai, tem dito que é melhor desistir. Nesta noite que possam crer nesta palavra, porque ela é fiel e é verdadeira, e que possam agir como agiu esta mulher, ó Pai, e determinar com fé que a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu quero dizer que a vitória já é tua em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer que o Senhor, o teu Deus, é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Aleluia. Se você acredita ainda nas promessas do Senhor, glorifique, exalte e bendiga o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor te ouviu da vitória, e a vitória é tua em nome de Jesus. Não espera no homem, não conta para o homem, conta para o Senhor nesta noite, porque o Senhor trará alegria para a tua casa, o Senhor colocará um sorriso nos teus lábios, o Senhor fará você passar ao poder de paz e continuar crescendo espiritualmente, em nome de Jesus. Aleluia! Acontecerá milagre na tua vida, em nome de Jesus. O impossível vai acontecer. Se você crer, receba nesta noite. Amém e amém. Senhor, eu peço perdão pelo tempo passado e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, Todo-Poderoso, o seu assento, só mais um minuto.